TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, a Câmara Esportiva está no ar. Hoje é sexta-feira 13, mas aqui não tem nada de tristeza, não. É sexta-feira 13, mas tem muita animação no nosso Câmara Esportiva de hoje, porque a gente, como sempre, mantém você sempre muito bem informado sobre esporte, sobre futebol, sobre o esporte amador, sobre atletas do esporte amador, mas a gente gosta da sua participação. Que tal você dar uma ligadinha pra gente? O telefone é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Já sabe, né, com quem eu vou falar agora? Levi, boa tarde. Boa tarde, Mara. Hoje tem sexta-feira 13, mas para falar de coisas ruins, atrai o ruim. Não. Vamos falar de coisas boas, das coisas de Deus. As coisas que traz progresso, crescimento. É isso que nós vamos fazer. Sempre trazer crescimento. Sempre pensar o positivo, o bom, o alegre. Nada de 13, de tristeza. Isso não existe. Não. Transforme o 13 num 13 de alegria. De paz e de amor. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a rodada dos rebaixados, né? O último jogo em Natal. Mojimirim joga a 11ª partida, 12ª, sem vencer. Essa é. Mas eu chamo a atenção, cuidado com o Keké. Tem um tal de Keké aí, né? Keké. Que tá querendo alguma coisa. Keké é um menino que vai jogar no ataque, ele é das bases. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Já que Levi começou a falar de ABC, né? Vamos lá no duelo dos rebaixados. ABC entra em campo para enfrentar o Mojimirim. O jogo será às 20 horas no Frasqueirão. E o Alvinegro é o 18º colocado com 29 pontos, mas o time adversário, o Mojimirim, ocupa a lanterna com apenas 22 pontos e sem vencer há 11 jogos. As duas equipes têm que tirar o proveito seguinte. Já estão começando a pensar em 2016. O ABC tem alguns garotos de destaque que tem que ser visto. A equipe do Mojimirim também. Como falei que o Mojimirim tem um destaque do que é. Quem está lá no Mojimirim é o Toninho Cecílio, que já foi treinador da equipe do ABC. A diretoria do Mojimirim já agiu rápido, já renovou o contrato do Toninho Cecílio. E Toninho Cecílio, ele é excelente numa coisa. Ele é um profundo conhecedor de jogadores. Porque ele foi... Quem foi não deixa de ser. Ele é um grande empresário, conhece todo mundo esportivo. Ele vai começar a montar a equipe do Mogi para o Campeonato Paulista. E surge já alguns jogadores nesse time titular. E o Keké é um rapazinho que veio dos juniores, que inclusive jogou no jogo passado, e empatou de 1-1 contra o Paysandu, do gol do Keké. Keké é destaque. Pelo lado do ABC, também, o Bismarck é um jogador que está interessando ao América. É um bom jogador. Eu acho, eu gosto. Tem o Romarinho, que é do Globo. Tem esses destaques, né, que a gente vai saber ao longo do jogo. Mas Levi disse que é bom ficar atento, viu? Esse tal do Keké. Keké. Os meninos gostam ali na técnica, né? Vai vir, Keké. Bom, agora a gente vai falar de América, mas não do futebol. Do América Tigres, que venceu mais uma partida do Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas, disputado em Praia Grande, São Paulo. A equipe potiguar derrotou o time que era considerado favorito, o AFADEF de Santa Catarina, por 67-61. Além da vitória, passou para as quartas de finais, líder do grupo e com 100% de aproveitamento. O time joga já às 14 horas, Levi. Mara, é um jogo atrás do outro, é? É um jogo por dia. Você se lembra que ontem a gente falou que estreou com vitória? Foi 4-1, parece. Antes de ontem estreou com vitória. Antes de ontem. Aí ontem venceu o favorito. E já às 14 horas já entra na quadra novamente. E outro detalhe, é um time que está estreando. É um time que está nas pontas.
E menino vem arrasando, hein? Arrasando mesmo. O placar não foi tão folgado, né? Foi de 67 a 61, porque para o basquete tem a questão dos 2 pontos, 1 ponto, 3 pontos, né? Não foi tão folgado, mas tá com a estrela brilhando o América Tigres. E coisa boa. Coisa boa. Vamos torcer para ser o grande campeão e despontar aí o lançamento dessa equipe norte-rio-grandense como destaque nacional. Verdade. Voltando a falar de futsal, de futebol, será realizada hoje a segunda fase do Campeonato de Futsal de Macaíba. A rodada acontece a partir das 19 horas no ginásio Edson Bezerra de Albuquerque e terá como atração o confronto entre os 2 principais favoritos ao título, o Touro Esporte Clube, que enfrenta o time de São José. São José de Mipibu. É. Porque tem São José do Campeche e tem São José de Seridó, tem São José Seridó também, né? Também, É isso mesmo. Mas é o São José de Mipibu. Exatamente. Vão se enfrentar. Região metropolitana deve ir aquela torcida, Levi, ansioso por ver uma boa partida, já que os 2 times favoritos se enfrentam. Falei 3 São José aí. Eu imagino uma decisão envolvendo essas cidades do interior. Final de semana. Movimento. A praça vai estar cheia. Com certeza. Depois pro jogo. Depois, gela. Confraternização. A social, como dizem, né? Bom, e a Delegação de Esportes Individuais do Rio Grande do Norte está em Londrina para participar dos Jogos Escolares da Juventude, disputado nas categorias de 15 a 17 anos. A Delegação Potiguar é composta por 70 atletas, 12 técnicos e 7 dirigentes. A partir do dia 16 até o dia 22, aí é que serão disputadas as modalidades coletivas, que serão basquete, vôlei, futsal, handebol. A cidade de Londrina, que vai receber esse evento, é uma cidade do interior do Paraná, lindíssima, conheço, já estive lá com o ABC, jogando pela Série B, disputando vaga para subir, ABC e Londrina, e realmente é uma cidade maravilhosa, e esse evento realizado porque tem o palco, porque você sabe que o Paraná, o Estado tem uma fama de organização, né? Isso é muito bom, porque também cai no esporte. Verdade. E esse pessoal que está participando dessa rodada nacional dos Jogos Escolares da Juventude é porque foram os vencedores da etapa estadual. Então, digamos, os vencedores da etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude vão para a etapa nacional. Eliminatória, né? Então, até chegar na final. Então lá estão os melhores, Levi, do Brasil. Lá só a nata. Só a nata do Brasil. Então imagina como é que vai ser essa competição. São adolescentes de 15 a 17 anos, mas mesmo assim estão em um nível de desempenho bem elevado. A comissão organizadora tem que ter muito cuidado, porque são jovens adolescentes do Brasil e estão em sua casa. Tome conta dos meninos. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já com a entrevista do Renilson Ferreira. Ele é diretor do Centro Desportivo da Cidade da Esperança e vai falar sobre as ações de esporte que são desenvolvidas. Não saia daí que a gente volta já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado.
fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados. Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. E agora é a parte do nosso programa da entrevista. Renilson Ferreira, diretor do Centro Desportivo Cidade da Esperança. Boa tarde e obrigada pela sua presença. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Levi. Boa tarde. É um prazer imenso estar participando desse programa, de uma grande audiência no horário. Parabenizar, acima de tudo, a TV Câmara, né? Por esse brilhante programa que vem mostrar o futebol profissional do Estado, mas também o futebol amador. E estamos aqui para falar sobre o esporte da Cidade da Esperança. Verdade. Me fala um pouquinho. A gente estava conversando, ele estava me explicando que são desenvolvidos campeonatos para todas as idades. Então, o adolescente até a categoria master tem espaço para competir? Perfeitamente. O atual presidente do Centro Esportivo, Sargento Castilho, nos convidou, esse ano vai fazer parte do Departamento de Esportes, nos deu a tarefa sob a sua orientação, de organizar 5 campeonatos de futebol. Sub-15, Sub-17, adulto, Master, que é o 40ão, e o Super Master, que é o 50ão. 50ão é que é boa. Então, para você ter uma ideia, toda faixa etária de idades tem espaço lá na Cidade da Esperança. Nós temos um grande orgulho de dizer que é o maior campeonato de bairro da cidade de Natal, quiçá do Rio Grande do Norte. Quantas equipes você disse que tem disputando? Nós disputamos esse campeonato, as 5 competições, 81 equipes. Somente de Cidade da Esperança? Cidade da Esperança. Mais de 2.500 atletas estão passando por lá até a grande final dos 4 campeonatos, como já terminou, sim, que se encerra no próximo dia 18 de dezembro. Uma grande festa e, posteriormente, uma semana após, nós teremos agora essa grande confraternização natalina com os clubes filiados, jogadores, a imprensa em geral e demais autoridades convidadas. Bacana. São mais de são 81 equipes. Isso. Então, quando acontece o campeonato, movimenta o bairro, né? Com familiares, certeza, torcida. Com certeza. As competições começam na quinta-feira à noite com um 50ão. Na sexta-feira à noite é o 40ão. Aí no sábado à tarde vem mais um jogo do 40ão, 3 de adulto, e o sub-17 no domingo de manhã. Os 50ão tem alguém assim com uma idade... Isso ia destaque, se uma idade avançada ia destaque? Tem grandes jogadores que passaram pelo futebol do Rio Grande do Norte. Carlos Mota, Gito, Soares, Rômulo, enfim, entre outros grandes jogadores que estão lá desfilando e mostrando ainda o seu futebol, que eles perderam apenas a condição física devido à idade. Mas o brilhantismo do futebol ainda está patente. O tempo é reduzido, né? 35 minutos, 70 minutos, 2 tempos de 35. Muito, né? E é a coqueluche do bairro, é lá um grande público lá assistindo jogos, né? E todos satisfeitos porque a Cidade da Esperança criou esse espaço dos 50ão, né? E o 40ão também, que foi iniciativa nossa na época, para esse pessoal que estava fora das competições. Era só o sub-17, 15 e adultos mais novos, isso, né? Acima de 40 não tinha. E nós tivemos a felicidade e a ideia de criar essas competições. Principalmente o 40ão, que foi na época que eu era presidente do Centro Esportivo, no ano de 1996. Renilson, está se tornando tradição uma competição, um jogo que vocês realizam no final do ano, que levam jogadores que estão em atividade para a arrecadação a fins sociais, é isso? Perfeitamente, Levi. É pensamento nosso, do presidente Sargento Castilho, de promover o Peladão da Fome, né? Que em anos anteriores foram realizados, se eu não me engano, no bairro de Serra Rosada, Zona Norte, né? E nós vamos entrar em contato com o presidente do sindicato, o Felipe Augusto, para fazer esse ano, provavelmente no dia 20 ou 27 de dezembro, esse grande evento esportivo para finalizar o ano, angariando donativos, né, para o pessoal carente, né?
E em contrapartida o pessoal vai assistir lá os grandes jogadores do momento, né, também, e alguns jogadores do passado. Inclusive, Mara, vem muitos jogadores aqui para Natal, porque Natal é uma cidade de praias, né? Então vem muitos jogadores famosos, jogadores profissionais, passar férias aqui. Jogador do Corinthians, do Flamengo, que vem passar férias aqui. E Felipe Augusto, que é presidente do sindicato dos jogadores profissionais, então consegue levar... Conciliar, né? O passeio dos jogadores e o projeto social. E reunir os jogadores para aquela pelada e a torcida participa com os donativos. Muito bacana. Renilson, e você falou que desses campeonatos, um já finalizou. Qual foi que já finalizou? Foi o Sub-15, inclusive foi o ABC do nosso amigo Levi, o campeão. Né? E está em plena atividade o Sub-17, que conta com o ABC e América, viu? ABC e América, o Santa Cruz de Serra Rosado, o Santa Cruz de nosso amigo João Cabraosso, time de Eloy de Souza, né? De Pedro Avelino com Marinha Polônio, também está participando. São 18 equipes de futebol Sub-17. E vão ter a sua grande final no dia 18. Para você ter uma ideia, no dia 18 de dezembro, no sábado, vai ser as 4 finais, tudo num dia só. Começando com o Sub-17 às 14 horas, 15h30 o adulto, 17h50 o quarentão e finalizando às 19 horas com o cinquentão. É uma vasta programação. Tudo isso nesse mesmo dia, quer dizer, vai terminando uma competição, começando outra. E nós esperamos contar com a equipe da TV Câmera lá para brilhantar o evento, né, mostrando no programa seguinte. Bacana. E as pessoas vão para torcer, né? Mas quem quiser formar um time de Cidade da Esperança para competir na edição do próximo ano, por exemplo, dá para se preparar até lá? Pode ser. É pensamento do presidente Castilho, né? De fazer uma grande equipe para participar, começando inicialmente pela 2ª divisão de profissionais, né? Para você ter uma ideia, minha amiga Mara, o Levi sabe disso, no passado não muito distante, a equipe do Vênus da Cidade da Esperança, sobre o meu intermédio, participou por 2 anos seguidos do campeonato de futebol profissional, com jogadores do bairro. 1994 e 1995. Chegamos até a derrotar o ABC, que virou manchete nacional no Globo Esporte e coisa e tal, né? Com gol de Rômulo, né? Por 1-0, e foi manchete nacional no Globo Esporte. E em 95 nós ganhamos o torneio início de futebol profissional. Levi sabe disso. Nós fomos campeões do futebol profissional em 95. Para participar do campeonato profissional do Rio Grande do Norte, primeiro faz equipe, depois participa da 2ª divisão, aí tem 2 vagas. Então se classificar, aí entra para o estadual. Então, se eles formarem essa equipe, em 2016, participa da 2ª divisão e se ganhar a vaga, estará na elite do futebol do Rio Grande do Norte. Ah, tá. Tem esse trâmite, né? Isso. A seguir. Muito bacana. São 81 times. Mas como é que... É uma competição familiar? As pessoas reúnem a família para assistir o cinquentão, para assistir o jovem? Acaba reunindo, interagindo a família? Geralmente as equipes formam seus plantéis, né? E tem os seus familiares que vão lá prestigiar. É isso? Inclusive nós temos o nosso campo de futebol que passou 6 anos desativado devido a problemas de condição do campo, que estava muito deteriorado, né? Mas felizmente esse ano retomamos através de uma parceria do Centro Esportivo, juntamente com o Conselho Comunitário da Cidade da Esperança, do qual eu sou o atual presidente. A Secretaria de Esporte de Natal, nosso amigo Luiz Eduardo, que eu queria fazer aqui um parênteses e dizer que esse rapaz tem feito um grande trabalho em matéria de desenvolvimento do futebol amador da cidade de Natal. Luiz Eduardo e sua equipe estão de parabéns e a Cidade da Esperança agradece muito a ele, e o prefeito Luiz Eduardo também gosta muito de futebol e que nos dotou novamente do nosso estádio Pascoal de Lima em plenas condições de jogo para brilhantar os finais de semana lá na Cidade da Esperança. Lá acontecem os treinos e os jogos? Só jogos. Só os jogos. Minha cara Mara, o campo está preservado, não existe pelada. As competições começam na quinta, sexta, sábado e domingo. Então, durante a semana não tem treino nenhum para se conseguir e manter a preservação do campo. E tem um detalhe interessante, sabe? Se você não é atleta, não participa de nenhuma dessa equipe, mas você pode reunir com os amigos para assistir o jogo. É um lazer. Você fica ali na sua mesinha ou na arquibancada, ao lado dos colegas, batendo aquele papo e tendo a oportunidade de ter no seu bairro
todo aquele futebol. E falou do barzinho, ó. É um barzinho lá também. Acho que o pessoal gosta, né? Com certeza. Eu chego lá de 2 horas da tarde, vamos sair de 9 horas da noite, pra você ter uma ideia. É uma atração à parte, né? Exatamente. Manter o pessoal, mas isso é muito bacana. Tem algum plano futuro do Centro Desportivo da Cidade da Esperança? Alguma competição futura, algum projeto que vocês desejam encabeçar, que estão pensando? Escolinha, por exemplo. Né? Exatamente. Levi tocou num assunto muito importante. Quando eu era o presidente do Centro Esportivo, há 6 anos atrás, nós tínhamos uma escolinha de futebol, nós chegamos até 200 atletas, na faixa etária de 7 a 15 anos. Mas o presidente atual, o Sargento Castilho, já nos orientou e disse que quer, em 2016, a reativação desse projeto. Ótimo. De fazer a escolinha de futebol da faixa etária de 7 a 15 para fechar com chave de ouro, começando lá de 7 e indo até mais de 50, né? E essa escolinha será nos sábados de manhã. E movimentar aquela garotada da Cidade da Esperança. Não deixar esse menino na rua, né? Traz tudo em pra cá. E importante, com material esportivo todo doado pelo Centro Esportivo, viu? Não se vai pagar taxa nenhuma, a criança não vai pagar taxa nenhuma, vai receber um colete, um calção e meião. A gente vai trazer só uma chuteirazinha que aí é de praxe, cada um tem a sua chuteira, né? É o que a gente deseja, que dê tudo certo e vocês continuem com esses campeonatos de sucesso, reunindo todas as idades, reunindo a família. A gente deseja mais sucesso ainda. Eu agradeço a entrevista. Renilson Ferreira, diretor do Centro Desportivo Cidade da Esperança. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação, como eu disse, estar aqui, né? Participando desse grande programa, de grande audiência. Levar aqui os nossos agradecimentos em nome do presidente Sargento Castilho, um rapaz que gosta muito de esporte, né? E que está imbuído do propósito de fazer uma revolução esportiva na Cidade da Esperança e, por que não dizer, na cidade do Natal. Vai estar tudo certo. Levei um bom final de semana. Segunda até segunda. Né? Até segunda. A Marildo disse que você está parecendo uma médica, viu? Né? Doutora, roupa clara. Sim, e com relação a Cláudio, tem uma história do mosquito da dengue, depois ele conta, viu? Ah, tá certo, então. Bom fim de semana, Levi. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde. TV Câmara, a TV do povo de Natal.